Olá, após cadastrar a empresa gestora, a gente vai então cadastrar um funcionário. Só que para a gente cadastrar um funcionário, a gente ainda vai precisar de alguns cadastros base. Entre eles o centro de custos do caixa. Tá? Aqui eu já tenho o centro cadastrado, só você ir em novo cadastro. E esse centro de custo, ele basicamente separa os setores da empresa, administrativo, comercial, produção, expedição e assim por diante. Isso vai depender muito da sua empresa. Então você pode usar os centros de custos para separar depois os gastos. É, quais são os gastos que são gerais, por exemplo, quais são os administrativos e assim por diante. Tá? Depois de cadastrar o centro de custos, a gente vai cadastrar em RH as funções de trabalho. Tá? Função de trabalho, aqui eu já tenho uma cadastrada, tá? Mas basicamente ele vai definir quais são as funções que a tua empresa vai ter. Isso normalmente é definido já como seria às vezes do contador, né? Quais funções você vai ter na sua empresa. Então aqui você pode preencher o código da CBO, o nome da função, o nível que essa função pertence. Então a função de trabalho normalmente ela tem uma categoria de salário. Então você vai definir conforme o nível, vai subindo esse nível, você vai aumentando esses salários. Tá? E depois isso daí vai ser usado para atribuir lá no funcionário. A gente vai colocar o centro de custos, que a gente acabou de preencher lá, o valor do salário, o valor de vale, se ele recebe algum vale no metade do mês, horas mensais trabalhadas, percentual de salubridade, valor mensal dos exames, se recebe a vale alimentação e vale refeição. E além disso, na função de trabalho, depois que você preencher isso aqui e salvar, você vai ter acesso aos dados de informação de custo de salário. Esse funcionário aqui, conforme os custos que foram preenchidos ali, ele tem um custo de 6,10 centavos por hora trabalhada. Tá? Para ele conseguir preencher isso aqui, a gente ainda tem que configurar essas informações, quanto custa de FGTS, etc. Para isso a gente vai vir aqui em configurações, do ladinho, tá? A gente vai preencher os dados aqui, conforme os seus gastos. E aqui em cima a gente vai cadastrar as contas do caixa para quando você for fazer pagamentos em massa de salários, tá? Que são os pagamentos cadastrados aqui, tá? Ele já vai fazer o lançamento no contas a pagar usando esses dados. Agora, depois disso daqui cadastrado, a gente vai lá em funcionários, a gente vai adicionar um novo funcionário, vamos cadastrar junto, Leandro, teste, tá? Nome abreviado é só um nome, que seria uma espécie de apelido, tá? Que vai ser impressa, por exemplo, em etiquetas, ou para quando às vezes você precisar fazer alguma comunicação desse funcionário para terceiros, para clientes. Data de nascimento, 11/11/2011. Local de nascimento Curitiba, não é necessário, tá? Não está em vermelhinho. Empresa teste, carteira de trabalho. Os dados que você preencher aqui, eles já vão ir direto para o seu contador. Você pode imprimir uma folha, né, de cadastro para ele já cadastrar no livro de forma digital lá. Aqui você pode, na parte de dependentes, você pode adicionar dependentes, pode adicionar quantos dependentes forem necessários. Função de trabalho, você vai adicionar a função. Você pode colocar, você tem que colocar o valor de salário aqui de novo, tá? Pode acontecer dele ter algum desvio. Então ele fica a teu critério aqui, tá? Valor de vale também, se ele tiver vale. Valor do início da função e a data de função, e o valor final da função. Tá? O valor da função de trabalho. Um funcionário ele pode, por exemplo, começar hoje como auxiliar administrativo nível 1 e depois ir subindo. Então você pode colocar aqui a data que ele começou aquela função e a data que ele terminou. Quando você adicionar ele como auxiliar administrativo nível 2, você pode vir aqui adicionar e vai adicionar uma nova função de trabalho aqui. Tá? Esses dados de salário e valor de vale, eles vão manter um histórico de quanto era para quanto foi os salários, tá? O período, a gente vai colocar aqui o tempo que ele trabalhou, né, as horas que ele trabalha por dia, e o período é a data que ele foi, nesse primeiro, né, a data que ele foi admitido e a data final da experiência e a data da rescisão. Tá? Se ele for demitido e depois você contratar de novo, você não precisa apagar isso aqui, tá? Você só vem aqui no próprio cadastro do funcionário que vai ter uma data de rescisão e coloca um adicionar, você pode adicionar vários períodos do trabalho ali. Né?
Os dados de pessoa física, você vai colocar os dados dele, os endereços e informações de contato, além disso, contas bancárias, depois para serem feitos os pagamentos de salário. Após a gente cadastrar o funcionário, aí a gente tem que ir lá, de novo, em administrativo, usuários do sistema e atribuir aquele usuário a um funcionário mais uma vez. Tá bom?